Boa tarde, bem-vindos a mais um SuperTalk Suprema Portugal. O meu nome é Maria Reis, eu sou a pessoa responsável pelo marketing da Suprema em Portugal. Estamos mais uma vez a transmitir para Portugal e para o Brasil e quero agradecer desde já a vossa presença. Agradecer também ao nosso apoio dos nossos colaboradores da APCMC e do Arqui Summit na divulgação deste evento. E começar por apresentar as pessoas que vão construir hoje o evento, que será o Miguel Maia, do nosso departamento técnico, e a Cátia Romão também. O Miguel vai falar-nos sobre sistemas de impermeabilização líquida, uma ferramenta para reabilitações de qualidade. Teremos a primeira parte com a apresentação do Miguel e no final coloquem as vossas perguntas, dúvidas que vão surgindo, que o Miguel te responderá a todas no final. Para nos ajudar nessa gestão de perguntas e respostas, teremos também a Cátia Romão. Se tiverem alguma dúvida, estejam à vontade e bom webinar. Eu passo para o Miguel. Boa tarde Maria, obrigado. Antes de mais agradecer a todos os participantes deste SuperTalk. Vamos procurar hoje falar um bocadinho sobre sistemas de impermeabilização líquidos. A Suprema, como sabem, fabrica vários destes sistemas e, portanto, a ideia era partilhar convosco alguma dessa informação. A nossa apresentação está separada em 5 capítulos. Vamos fazer uma pequena apresentação, ou estamos a fazer já uma pequena apresentação do que são os sistemas que vamos divulgar. Falar um pouco sobre as generalidades destes sistemas de impermeabilização líquida, perceber o que é que são, onde é que se aplicam e qual é a sua resistência e durabilidade em termos de aplicação em obra. Depois entraremos numa área um bocadinho mais específica, que é, falaremos sobre 3 sistemas em concreto: o Campoline Fiber, o Texelastic e o Texpur. Vamos, portanto, começar com o que é, então, um sistema de impermeabilização líquida. E eu diria que, muito rapidamente, que ele é caracterizado essencialmente por ter algumas destas propriedades. Portanto, possui normalmente uma resina. E essa resina pode ter uma natureza acrílica, poliuretânica, de polimetacrilato, epóxi, entre outros. Normalmente tem um aspecto líquido ou pastoso. É aplicável a frio e de forma a aderir ao suporte. E forma uma película contínua, sem juntas e impermeável. Obviamente, pela viscosidade que estes sistemas têm, permitem normalmente aplicações com rolo, airless, tornando fácil e mais simples e mais rápida a sua execução. Por outro lado, estando aderido ao suporte, importa verificar em que suporte é que vamos trabalhar para garantir que no futuro não teremos problemas. Um sistema líquido de impermeabilização normalmente é constituído por 3 grandes componentes. Começamos pelo primário de aderência, portanto, que tem uma função especificamente de consolidação do suporte, funciona como ponto de aderência para melhorar a adesividade ao suporte, sela os poros do suporte, reduzindo naturalmente o consumo de material. Promove ainda, além disso, uma barreira química entre soluções existentes, portanto, as soluções antigas com a solução nova que se vai aplicar. São exemplo disso, por exemplo, o Texpur, para o sistema Texpur, o Texprimer A com o Texprimer B, e para o sistema PMMA, de que hoje não falaremos, o Alsan 171. Por outro lado, teremos a membrana de impermeabilização propriamente dita. Esta membrana assegurará naturalmente a colmatação e selagem de fissuras dinâmicas antes de começarmos a aplicar a membrana e assegurará naturalmente a impermeabilização da superfície. São exemplos, e estes são os exemplos que nós hoje iremos apresentar, portanto, o Campoline Fiber, o Texelastic e o Texpur. Finalmente, nós temos normalmente uma camada de proteção aos sistemas que permite não só aumentar a resistência ao desgaste ao tráfego pedonal, aumentar a resistência aos raios ultravioletas e aumentar, no limite, a durabilidade do sistema base, melhorando igualmente a resistência química dos sistemas de impermeabilização líquida. São exemplos disto os TexKF para o sistema Texpur
e o Alsan 970 para o sistema PMMA, mas que hoje falaremos um pouco também para melhorar o sistema mais simples que apresentaremos. Os sistemas líquidos de impermeabilização, naturalmente, têm algumas vantagens e alguns inconvenientes que importa salientar e ter em linha de conta quando se decide utilizar. Assim, quando nós falamos em condições climatéricas para um sistema de impermeabilização, é importante perceber se ele é resistente ou não aos raios ultravioletos. Os sistemas de líquidos normalmente são, e por outro lado, ao estarem aderidos ao suporte, conforme foi referido atrás, apresentam uma boa resistência à sucção provocada pela ação do vento. Por outro lado, como são materiais que ficam aderidos ao suporte, a temperatura de aplicação e o controle de umidade do suporte são muito importantes, com risco de, não sendo cumpridas as boas regras, de podermos vir a ter problemas no futuro. Quimicamente, nós falamos em sistemas de película contínua, sem juntas, aplicados no local e a frio. Em algumas circunstâncias, para polímeros ou para resinas de melhor resistência ou de maior resistência, podemos ter tempos de polimerização razoavelmente elevados, ainda que interessantes quando aplicados em determinadas circunstâncias. Uma das grandes vantagens destes sistemas, diria que tem a ver com o peso reduzido que as soluções têm e a falta de, ou a não necessidade de ter proteção mecânica, porque normalmente são bastante resistentes à abrasão e ao desgaste do tráfego pedonal. Por outro lado, sendo aderidos totalmente ao suporte, é importante perceber se este suporte tem fissuras que estão estabilizadas e que, por isso, não acarretarão perigos de vir a fissurar o sistema, uma vez que ele não tem folga e está completamente aderido e completamente solidário com o suporte onde foi aplicado. Por outro lado, do ponto de vista técnico e da manutenção, obviamente que a detecção de problemas, de fissuras, de cortes nas membranas é rápido, porque a membrana normalmente está à vista. Estes sistemas obriga a algum conhecimento técnico, não tanto pela forma como é feito a aplicação das camadas, mas mais pela forma como se devem executar os detalhes, as juntas de dilatação, os remates aos tubos, os reforços perimetrais que estes sistemas normalmente impõem. Por outro lado, diria que é uma vantagem em determinadas circunstâncias quando nós temos que usar o calor ou o fogo para selar ou para solidarizar membranas. No caso dos sistemas de líquidos de impermeabilização, este risco não existe porque são produtos aplicados por pintura e, portanto, a frio, sem o risco do suporte se queimar. Para terem estas propriedades todas, alguns mais performantes têm solventes, o que se traduz em atmosferas que necessitam de ventilação sob risco de provocar danos à saúde durante a execução. Finalmente, eu diria que do ponto de vista da aplicação, há uma poupança clara na mão de obra da aplicação, no tempo em que as obras podem ser feitas e na não exigência pela proteção pesada. Em contrapartida, temos um material de maior custo e que, portanto, por vezes não é considerado por esse facto. Onde é que os sistemas líquidos de impermeabilização podem ser aplicados? Eu diria que, acima de tudo, em locais de difícil acesso. E quando eu falo em locais de difícil acesso, lembro-me imediatamente, por exemplo, nas coberturas dos centros comerciais ou nas coberturas industriais, haver equipamento mecânico que normalmente tem um espaço de 20 ou 30 centímetros e onde, por vezes, é inacessível ao impermeabilizador das membranas transicionais a aplicação de um sistema de impermeabilização. E então, eu diria que os sistemas líquidos, nesse aspecto, são mais adequados para esse tipo de aplicação.
Por outro lado, em situações em que a cobertura já não aguenta maior sobrecarga. Imaginem um edifício com 15 ou 16 pisos, em que o dono diz, eu para retirar, quando estou a fazer a reabilitação de uma cobertura, eu para retirar toda a proteção mecânica ao sistema de impermeabilização fica-me por um preço enorme, portanto eu preciso de uma solução ligeira que não introduza sobrecarga e que me resolva a questão da impermeabilização. E de facto os sistemas líquidos podem ser essa solução. Por outro lado, zonas onde não existe cota para o novo revestimento. Estou lembrando, por exemplo, das varandas em que a soleira de acesso à varanda está praticamente de nível com o acabamento existente e que, portanto, a possibilidade de meter ali um sistema tradicional de impermeabilização que careceria de uma proteção mecânica fica impossibilitado e então o sistema de impermeabilização líquida passa a ser uma opção importante. Em espaços em que é imperativo um pavimento contínuo sem sobreposições ou juntas. Estou-me a lembrar, por exemplo, espaços de contenção de produtos químicos, blocos operatórios, laboratórios, cozinhas industriais, em que realmente não pode haver juntas e, portanto, o sistema tem que ser, de impermeabilização tem que ser completamente contínuo. Trabalhos em que é proibido o uso da chama de maçarico, como foi referido já atrás, e locais onde a intervenção de reabilitação tem que acontecer durante a paragem noturna. Lembro-me, por exemplo, dos estacionamentos de centros comerciais. Normalmente podem precisar de uma intervenção de impermeabilização, mas no dia seguinte têm que estar abertos. E, portanto, é importante termos soluções de impermeabilização que, passado 10, 12 horas, estão praticamente utilizáveis e é possível sobrecarregá-los com tráfego, quer pedonal, quer automóvel. Em suma, eu diria que o campo de aplicação dos sistemas que nós vamos apresentar hoje está resumido neste quadro. Nós dois só não vamos apresentar aqui o Textop, que apesar de ser um sistema de impermeabilização líquido também é de base bituminosa e, portanto, achamos que não fazia sentido, porque estamos a falar mais nos outros, integrá-lo-emos numa apresentação em que tínhamos bituminosos. Mas isto para dizer que o Campolin, o Texelastic e o Texpur acabam por ter aplicações neste tipo de aplicações na reabilitação. Naturalmente, as membranas de melhor performance para situações mais complexas, mais duradouras e mais em que a elasticidade é mais posta à prova, para situações mais simples, de execução relativamente simples, diria o Campolin. O Texelastic, claramente, para situações interiores, piscinas, reservatórios, portanto, para situações um bocadinho diferentes das coberturas do Texpur e do Campolin. Mais uma vez, as três soluções que apresentaremos hoje, este quadro resume, no fundo, as três características que se pedem normalmente a um sistema de impermeabilização e, concretamente, a um sistema de impermeabilização líquido, que é o trafo, ou seja, o Campolin Fiber é de facto transitável com classificação P3, o Texelastic é um transitável sem certificado, mas uma vez que permite ser colada cerâmica ou pedra, ele passa a ser de facto transitável, e o Texpur, que é transitável com classificação P3 ou P4, dependendo da quantidade de material que se utiliza, e que está, no fundo, homologado pela ETAG 10. Relativamente à possibilidade de serem ou não revestíveis, o Campolin Fiber, só sendo puro e aplicando só Campolin Fiber, não é revestível. No entanto, se lhe adicionarmos uma última camada, um top coat com Alsan 970, isso já passa a ser possível. O Texelastic, como disse há pouco, é de facto revestível, é possível colar cerâmica ou pedra por cima dele, e o Texpur também é possível revestir. Finalmente, em contacto com a água, o Campolin é muito limitado o contacto com água parada, é resistente à água da chuva que escorre pela fachada inclinada sem problema nenhum. No entanto, se tivermos uma situação em que tenhamos uma cobertura muito plana, com muito pouca inclinação, não é recomendável porque ele é emulsionável com a água. E, portanto, aí o que é que recomendamos? Recomendamos que a última camada seja reforçada
com um top coat, o Alsan 970. O Texelastic está certificado para estar em contacto com água potável, portanto, para água normal e para água potável, portanto, permanentemente em contacto com a água, e o Texpur também. Começando agora pelo mais simples dos sistemas, nós temos de facto este sistema, o Camp-Only Fiber. Conforme fomos explicando o que é que nós sugerimos que sejam as utilizações ou aplicações deles. Claramente, telhados de fibrocimento, e quando se fala em telhados, fala-se também nas platibandas, obviamente, esta cobertura, nas caixas de escada que ficam adjacentes a um telhado como este, e que, portanto, que podem ser, desde depois de lavados, podem ser revestidos com este material. Igualmente, chaminés e empenas, portanto, tudo que sejam pontos singulares, portanto, as chaminés, as claraboias, portanto, tudo que sejam elementos, como disse há pouco aqui, das platibandas, portanto, tudo que sejam elementos verticais numa cobertura, podem ser, de facto, revestidos para serem impermeabilizados com o Camp-Only Fiber. Finalmente, varandas e pequenos terraços acessíveis, portanto, a um trafo razoável pedonal, uma varanda privada e o Camp-Only está perfeitamente ajustado a esta utilização. Obviamente, se eu quiser este sistema com uma resistência adicional, eu posso, como disse há pouco, acrescentar o Alsan 970. As principais características do Camp-Only Fiber têm a ver com o facto de ser um produto um produto que tem na sua composição fibras de polipropileno, portanto ele é aditivado com fibras de polipropileno, é adequado para a reabilitação devido ao seu baixo peso e elevada aderência. Eu há pouco não expliquei que o Camp-Only Fiber é uma resina acrílica, portanto de alta densidade e que tem as ditas fibras de reforço. Para coberturas com pendentes superiores a 2% e paramentos verticais. Esta questão dos 2% é muito importante. É importante que a cobertura não faça empoçamentos no Camp-Only Fiber. É importante que haja uma pendente franca para garantir que o material não se volte a emulsionar caso não se utilize a dita camada top coat. Está prescrito para a implementação de coberturas com telha cerâmica ou de fibrocimento que possam estar fissuradas. Obviamente não é partidas, é microfissuradas ou com pequenas fissuras, que, portanto, possam ser recobertas com a pintura. Tem a vantagem de não ter um primário específico. O primário é o próprio material diluído em água, e, portanto, a primeira camada, diria assim, é o mesmo material mais diluído. Como disse há pouco, tem uma classificação P3 e, portanto, está previsto para tráfego pedonal. É um sistema ecológico de resinas sem solventes e, como disse há pouco também, é possível aumentar a resistência à abrasão e durabilidade se aplicado com o sistema, com o Alsan. Desculpem que isto aqui... Portanto, como disse há pouco, o sistema é composto por estes 3 ou 4 produtos, ou seja, basicamente o Camp-Only Fiber é o sistema, é o primário e é o sistema de impermeabilização, e pode ser a camada final, exceto se quisermos de facto aumentar quer a durabilidade, quer a resistência aos UVs, acrescentando o Alsan 970. A armadura é uma componente do sistema que permite reforçar a sua durabilidade, mas assegura também a quantidade de material que fica impregnado e que, portanto, desta forma conseguimos garantir uma certa quantidade de material para garantir as propriedades que se propõe. Este material tem alguns sistemas preconizados por nós. De facto, se ficar à vista, ele tem um SRI, portanto um Solar Reflectance Index de 86% em situações de vento médio. Tem uma classificação P3 e aparece comercializado em 6 cores. Se levar a dita camada com Alsan 970, pode ser afinado a uma cor qualquer RAL.
Relativamente à aplicação, eu aqui vou falar um pouco sobre a preparação do suporte genericamente, porque isto se repete nos 3 sistemas que vamos ver, ou que estamos a ver. E depois não voltarei a falar sobre a preparação do suporte, mas eu diria que nos sistemas líquidos de impermeabilização, a preparação do suporte corresponde a uns 80% do êxito da obra. Eu confesso que diria um pouco mais, mas é muito importante a preparação, de facto, do suporte. E esta preparação passa pela lavagem e limpeza do suporte a impermeabilizar. É muito importante desengordurar, limpar, lavar muito bem tudo o que esteja musgos, tudo o que esteja na superfície que vai estar em contato com o sistema de impermeabilização. Obviamente, depois da lavagem, retirar todo o material que não é coesivo, zonas que estejam a desagregar, argamassas que se tenham, entretanto, soltado pela ação da lavagem, por exemplo, com jato de compressão e por aí fora. Naturalmente que, se eu tiver um suporte fissurado, tenho que perceber se este suporte é um suporte em que as fissuras estão ativas ou estão já estabilizadas e, portanto, é importante que as consolidemos e que as preparemos previamente ao sistema de impermeabilização. Portanto, o que se faz é tratar tudo, verificar tudo o que é fissuras e, em função da dimensão delas e do estado em que estão, tratá-las adequadamente. Normalmente estes sistemas permitem que, previamente à aplicação da primeira camada, do primário, o próprio sistema que vai fazer a selagem pode ser introduzido na fissura e ele acaba por fazer uma primeira selagem do sistema. Depois de termos as fissuras todas tratadas, de facto, aplicar um primário para selagem e consolidação do suporte antigo. É muito importante isto, porque às vezes estamos a aplicar sistemas extremamente aderentes, com enorme flexibilidade, e que, se o suporte continuar, apesar de limpo, sem coesão, o que pode acontecer é que haver o revestimento soltar do suporte. E, portanto, quando às vezes temos um suporte facilmente friável depois de limpo e preparado, é importante aditivá-lo de forma a garantir que ele fica coeso e consolidado. E, finalmente, criar uma barreira química entre o material antigo e o novo, e isto consegue-se através do primário. E, portanto, eu diria que um sistema de impermeabilização sem primário, à partida, tem tudo para correr mal. Relativamente, então, à aplicação do campolim, como eu expliquei, a preparação do suporte é fundamental e, portanto, por escovagem, por desmonte mecânico, o que quer que seja, é fundamental que tudo o que está em desagregação do suporte seja removido e limpo. E, de preferência, depois lavar. Todos os elementos de pontos singulares, todos os remates a pontos singulares que tenham sido feitos com materiais de outra natureza, é importante que sejam desmontados, retirados, para, primeiro, não engrossar estes pontos, que são pontos muito sensíveis de uma impermeabilização, e, por outro lado, para permitir assegurar que a nova impermeabilização vai rematar e aderir convenientemente ao suporte no interior deste tubo, por exemplo. No campolim, em concreto, depois de termos o suporte todo limpo, saneado e preparado para ser impermeabilizado, devemos começar por adicionar água, cerca de 20% de água, ao campolim fiber, para utilizar como primeira camada do sistema. Portanto, isto vai ser o nosso primário no sistema campolim fiber. Portanto, tudo isto vai ser aplicado com o rolo. Depois de aplicar a primeira camada de primário, temos que tratar os pontos singulares. Os pontos singulares, normalmente, na área adjacente aos pontos singulares, é aplicada um reforço de armadura para garantir que a transição horizontal-vertical está reforçada quando há movimento do suporte. Assim sendo, é muito importante que esta banda de reforço da armadura seja bem embebida no produto de impermeabilização. No caso concreto, no campolim fiber, mas nos outros produtos que vamos apresentar à frente,
o cuidado a ter é rigorosamente o mesmo. Finalmente, aplicar o sistema de impermeabilização ou membrana de impermeabilização propriamente dita, e aqui aplicamos normalmente pelo menos 2 camadas, portanto, uma primeira camada que foi aplicada previamente à colocação da armadura e ao apertar a armadura, portanto, tendo cuidado da armadura ter pelo menos 5 a 10 centímetros de sobreposição com o rolo adjacente, mas ao apertar a armadura contra a primeira camada ainda úmida, ter o cuidado de a impregnar bem para assegurar não só uma ligação contínua e homogénea à primeira camada, mas também para que a armadura fique bem impregnada do produto de impermeabilização. Finalmente, ao fim de 6 a 12 horas, nós temos o campolim praticamente pronto para ser utilizado. Obviamente, em cima disto, se eu quiser, de facto, aumentar a durabilidade, ou porque é um terraço em que vai haver muito movimento, porque é muito utilizado, o que é que nós sugerimos? Que seja aplicado, de facto, um produto, um top coat, mais uma camada, de um produto de tecnologia PMMA. Basicamente estamos a falar de uma resina pigmentada adesiva, bicomponente, de elevada resistência mecânica e que, com muita adesividade e que permite, de facto, aumentar consideravelmente a resistência e durabilidade do sistema que está para baixo. Como disse, é um sistema bicomponente, portanto, há um catalisador que se junta, de facto, ao produto, ao Alçan 970, numa razão de 2 a 5% do peso deste. Ou seja, isto variará com a temperatura ambiente. No fundo, o catalisador, além de catalisar, ajuda também a tornar um pouco mais viscoso o produto de aplicação. Este produto é muito simples de aplicar, de facto pode ser aplicado com brocha ou com um pincel ou assim, e depois, ao fim de pouco tempo, e neste em concreto, ao fim de 1 hora, é possível andar em cima dele e ele estar já estabilizado e curado. Obviamente, ao fim de algum tempo, terá a cura completa e esse algum tempo pode ser 5, 6, 7 dias. Portanto, não é imediato, portanto, ele durante algum tempo ainda se mantém com alguma flexibilidade e, portanto, só ao fim de algum tempo é que ele fica completamente duro. Adicionalmente, se nós quisermos ter, porque o terraço é de facto muito usado, uma cobertura anti-deslizante, podemos aditivar, quando estamos a aplicar a primeira camada do Alçan, podemos polvilhar com uma sílica que depois será selada com uma segunda camada para garantir que o suporte fica abrasivo e, portanto, não escorregaria. Como disse há pouco, se nós não tivéssemos tido o cuidado de limpar muito bem este tubo de queda, o que aconteceria agora é que teríamos aqui mais uma camada de um sistema de impermeabilização e, portanto, o aumento ou o estrangulamento deste tubo de queda, retirando-lhe alguma capacidade de drenagem. Vamos falar agora um pouco também sobre o Texelastic. O Texelastic, como disse há pouco, é uma argamassa cimentícia flexível bicomponente. Está prescrito para ser utilizado na impermeabilização de pavimentos, paredes de zonas úmidas interiores e exteriores, naturalmente. Impermeabilização de reservatórios e piscinas. Impermeabilização de poços e caixas de elevador. As principais características deste sistema são a sua capacidade de proteção e impermeabilização de superfícies de betão, naturalmente terraços, pequenas coberturas, varandas e zonas úmidas, especialmente as zonas úmidas interiores, onde ele é de facto mais procurado e aplicado. É um sistema de impermeabilização de elevada elasticidade também, com uma aderência de 1,5 newtons por milímetro quadrado, que é similar à resistência do betão, e que permite aderir à maioria dos materiais utilizados na construção. Portanto, depois é possível de o aderir não só ao betão, às betonilhas, mas também a pedras, a vidro, portanto, a materiais que à partida têm uma ligação mais difícil. Tixotrópico, portanto, pode ser aplicado na vertical sem ele deslizar, sem ele escorrer, e pode ser recoberto, seja com pinturas acrílicas, seja com cerâmica ou pedras.
Como disse há pouco também, este produto está certificado para o contacto direto com água potável. As componentes são de facto dois materiais, portanto uma resina e um material inerte que misturado nas proporções que as fichas técnicas recomendam fazem um produto só, portanto deve ser devidamente misturado e fazem de facto um sistema de impermeabilização. É muito importante que a espessura por camada não ultrapasse 1 milímetro. Estes materiais, normalmente, os sistemas de impermeabilização líquida, exigem não só uma grande homogeneidade na espessura em toda a impermeabilização e, de facto, normalmente não é por ter mais produto que são mais robustos. Normalmente exigem, de facto, esta consistência e é preferível aplicar várias camadas com pouca espessura do que ter uma grande camada com muita espessura. A tonalidade que tem disponível é de facto o branco, porque ele é feito com cimento branco e, portanto, um cimento de melhor qualidade, e por isso é que tem estas performances. Como disse há pouco, ele está de facto certificado para estar em contacto com água potável. Portanto, é possível de utilizar em cisternas, por exemplo, de condomínios, de cisternas de pequena dimensão, por ser um material relativamente fácil de aplicar e bastante preparado, bem preparado para isso. A aplicação aqui é um pouco diferente, eu diria que aqui não tem um primário no sentido de que, como outro sistema que apresentamos, mas tem uma preparação do suporte semelhante e a necessidade de ser impregnado com água. Obviamente, a mistura tem que ser feita com uma misturadora, normalmente, não é feita à mão, porque não acrescentaria homogeneidade e, portanto, com um misturador elétrico é mais rápido e mais eficiente. É aplicado por trincha ou por espátula. Ter o cuidado de, quando aplica com espátula, a razão da combinação é diferente de quando aplica com trincha. Portanto, aqui claramente mais fluido, aqui menos fluido e, portanto, há que ter esse cuidado. Mais do que 1,4 kg por metro quadrado por camada está-nos a usar muito material, com espessura máxima de 1 milímetro por camada. É muito importante respeitar estas dosagens ou estas relações e depois estas dosagens. A armadura igualmente deve ser aplicada com a primeira camada ainda úmida. Aqui é importante que a segunda camada ocorra quando a primeira já se toca com o dedo e ela não vem atrás, portanto, onde já tem um pouco de cura. Obviamente com sobreposição suficiente para permitir uma continuidade da armadura e estabilizar todo o sistema. Finalmente, se quisermos, podemos passar com uma nova camada e dar-lhe um acabamento mais atalochado, ou se quisermos aumentar a durabilidade do sistema, porque temos uma água mais tratada com cloro e, portanto, queremos ter alguma resistência adicional, podemos acrescentar mais uma camada de produto. É importante que as camadas devam ser protegidas da secagem rápida, do vento forte e do sol. O que pode acontecer é que haver uma retração muito rápida das membranas, do sistema, e, portanto, ele fica com microfissuras que podem condicionar a sua viabilidade no futuro. Isto acontece também com os rebocos, portanto, quando eles estão expostos a muito calor e muito vento, uma secagem muito rápida e alguma retração quase imediata. Vamos falar agora, finalmente, no Texpur, que é uma membrana líquida de poliuretano, monocomponente, muito elástica e de aplicação a frio. Eu diria que este é um produto de performance, portanto, é um produto com prestações técnicas muito diferentes, quer do Campolin, quer do Texalastic. Aqui é um produto mais preparado para coberturas já com maior dimensão, acessíveis, locais de difícil acesso em que este equipamento vai estar aqui 10 ou 15 anos e ninguém vai querer andar a impermeabilizar por debaixo dele e, portanto, é um produto que tem uma durabilidade muito longa no tempo, ou que pode ter uma durabilidade muito longa no tempo, dependente da dosagem que se utiliza. E, finalmente, em locais de tráfego pedonal intenso. Escadarias exteriores, galerias de acesso a condomínios, zonas onde, de facto, pode haver muito tráfego. As principais características
tem a ver com o facto de ser uma resina de facto muito elástica e muito resistente de aplicação a frio. Terá aqui uma desvantagem, que é uma vantagem que lhe dá outras características, que é ser de base solvente. Portanto, a vantagem é que se seca mais rápido, tem prestações melhores. A desvantagem é que, de facto, é um produto que, em termos de aplicação, obriga a alguns cuidados adicionais. É um produto que tem uma aderência muito grande ao suporte, que, no entanto, necessita ter um primário de aderência. Portanto, o Tex Primer. O Tex Primer é um primário de base epóxi, bicomponente, e que permite fazer a selagem de tudo o que está para trás, que permite, de facto, ligar o velho ao novo de uma forma muito eficaz e eficiente. É um produto que, ao contrário do Campolin Fiber, não tem limitações de inclinação, e, portanto, é porque é muito resistente à água estagnada, não é emulsionável, portanto, a água pode estar parada em cima da membrana, que ela não tem problema nenhum. Obviamente, há sempre um problema, que é termos sedimentação de resíduos e, portanto, em termos de aspecto, a cobertura não ficará com tão bom aspecto. Agora, do ponto de vista técnico, a membrana não é atacável, digamos assim, por esse facto. Admite vários tipos de acabamento, dependendo do tipo de uso que nós lhe queremos dar. Tem um desempenho superior, com alta resistência à abrasão e transitável com camada de acabamento TexCap-F. Portanto, aqui o sistema tem um primário, a membrana, temos o primário Tex Primer A mais B, temos o Tex Pur, que é a membrana de impermeabilização, e depois temos a camada de acabamento, que é o TexCap-F. Tem um DIT de homologação europeia, uma avaliação técnica europeia, e tem uma expectativa de vida que pode ir até aos 25 anos, caso se utilize uma dotação de à volta de 4,1 kg por metro quadrado ou uma espessura de 2,9 milímetros. Como eu há pouco dizia, por exemplo, numa situação em que tenhamos a montagem de equipamentos que vão estar 15 ou 16 anos numa cobertura, por exemplo, um painel solar, pode ser um material, eu não diria os painéis solares não, mas, por exemplo, um equipamento de AVAC, um equipamento de ventilação, ou o que seja, poder utilizar-se uma pintura destas antes de aplicar um equipamento destes, garante uma grande durabilidade e, portanto, é um material preparado para esse tipo de duração. Os produtos do sistema são, como disse há pouco, o Tex Primer A mais B, o Textil para fazer o reforço dos pontos singulares das periferias e das juntas de dilatação, a membrana, o Tex Pur, o Alçan Sílica e aqui falta o TexCap FT ou F, que permite de facto a aplicação e aumentar a resistência do produto. É produzido nas cores vermelho e cinza, tem classificação P3 se a dotação for de 2,4 kg por metro quadrado ou P4 se a dotação for de 4,1 kg por metro quadrado. Como disse há pouco, pode ter vários tipos de uso, pode ficar apenas com a sílica, pode ser revestido com cerâmico e pode ser aplicado um sistema com lajetas pré-fabricadas apoiadas em suportes de PVC fixos ou amovíveis. Relativamente à aplicação, e ao contrário dos outros dois produtos que nós aplicamos, aqui é importante, dada a existência de solventes, não esquecer de usar equipamento individual de proteção, estamos a falar de um produto com solventes, e manter uma ventilação do local em impermeabilidade devidamente ventilado. Obviamente que, se isto for em céu aberto, este risco de manter o local ventilado não se colocará. Como disse há pouco, mais uma vez, a preparação de suporte é fundamental. Aqui estamos a ver que há uma argamassa ou eventualmente alguma calcite que se acumulou por material que foi lavando a argamassa de pelagem e, portanto, é importante remover tudo isto que está aqui no suporte. A preparação do primário, juntando os dois componentes, o Tex Primer A com o Tex Primer B e depois misturando muito bem estes materiais. É importante referir-se que este primário permite adicionar água na componente A, portanto, no Tex Primer A, antes de o homogeneizar com a componente B.
De qualquer maneira, obviamente isto dependerá das condições climatéricas, da trabalhabilidade que possa estar condicionada por causa do calor que exista. A aplicação do Tex Primer é feita com rolo, portanto com um rendimento muito elevado, não é? Portanto o produto depois fica fluido e é razoavelmente fácil de o estender na cobertura. Pode ser aplicado com 2 mãos quando se veja que o suporte ou que a impregnação é pouca ou que o suporte é um suporte frágil, pode ser aplicado em 2 mãos cruzadas. Depois de seco, ele fica com este aspecto transparente. Obviamente que é importante deixá-lo secar entre 12 até um máximo de 24 horas para garantir que a aplicação da membrana que vem a seguir se dê da melhor forma. Como com o Campolin Fiber, os pontos singulares é fundamental que sejam tratados com muito cuidado, porque normalmente estes sistemas, os erros construtivos que normalmente encontramos têm a ver com a forma como tratamos estes pontos e, portanto, é importante tratá-los devidamente, reforçar com armadura no perímetro da cobertura. Reparem, aqui temos na base da chaminé, temos na periferia uma banda de reforço, temos, por exemplo, aqui provavelmente haverá uma fissura e, portanto, foi reforçado com um pedaço de pano para garantir que este ponto não se deteriorará mais do que o resto da cobertura. E depois, claro, homogeneizar bem o produto antes de o aplicar na primeira camada. A primeira camada, imediatamente após estendê-la, é importante, à semelhança do Campolin Fiber, aplicar a armadura para que ela consiga absorver a tinta e fique bem embebida nesta segunda camada, digamos assim, do sistema. A primeira camada o primário e esta a segunda camada, portanto a primeira da membrana, da impermeabilização. À semelhança do Campolin também, a segunda camada deve entrar logo a seguir, impregnando e envolvendo muito bem esta armadura de forma a garantir uma dotação suficiente de material e de forma a garantir a ligação, o facto de termos uma membrana monocamada. Com o mesmo cuidado na sobreposição, pelo menos 5 a 10 cm de sobreposição das armaduras. Aqui, no fundo, é a aplicação da segunda camada, portanto, estender da membrana de reforço, da armadura de reforço e aplicar o produto de impermeabilização imediatamente por cima. E depois a aplicação da camada final nos detalhes, nos remates, pronto, voltar atrás e assegurar que todos os pontos foram tratados. Finalmente, nós podemos ter, como foi dito, um sistema, ou podemos querer aumentar a durabilidade do sistema à exposição solar aos raios UV, à abrasão, e portanto o que fazemos das duas uma, ou acrescentamos mais uma camada de Texpur, ou no limite aplicamos uma camada de Texcap F. Nesta altura aproveitamos para, se quisermos dotar a cobertura de anti-deslizante ou de um produto sílica para garantir que a cobertura não escorrega, aproveitamos para o fazer agora. E, portanto, aplicamos o Texcap F, polvilhamos com a sílica e voltamos a aplicar o Texcap F. Desta forma, conseguimos ter uma cobertura impermeabilizada, de facto, com uma solução muito robusta, com uma durabilidade muito, muito grande. E pronto, isto são alguns dos sistemas que, de facto, a Suprema desenvolve. Estes são aqueles que, diria, têm mais aplicação em Portugal e, portanto, eu daria por concluída esta parte da minha apresentação, colocando-me desde já à disposição para qualquer esclarecimento que entendam e qualquer dúvida, qualquer projeto que tenham em mãos para especificar e para vos dar uma ajuda nesse sentido. Passava agora à Maria.
Cátia, desculpa. Boa tarde a todos. Obrigada, Miguel, pela apresentação, por todos os esclarecimentos. Eu vou-te colocar algumas questões que já, entretanto, já temos estado a receber. A primeira, vou começar aqui mais por questões direcionadas especificamente para produto a produto. Relativamente ao Campolin Fiber, temos uma questão sobre a aderência deste material, deste produto, sobre cerâmica. Se é possível fazer esta aplicação direta, ou seja, se o produto Campolin Fiber tem aderência direta à cerâmica. E ainda relativamente ao Campolin Fiber, se a armadura deve ser sobreposta ou só encostada. Eu penso que tu já respondeste a isto durante a aplicação, mas fazemos aqui um refresh. Portanto, vou-te passar a palavra. Portanto, agradecer já a pergunta. Relativamente ao suporte, claramente é um produto de muita adesividade e, portanto, claramente ele terá uma boa ligação ao suporte cerâmico. A minha única questão relativamente ao suporte é se ele tiver sido revestido com algum produto de tratamento, ter o cuidado de o remover. Porque às vezes as pessoas, na tentativa de encontrar uma solução definitiva, vão introduzindo produtos nos sistemas e se tiver um produto de uma natureza química muito diferente, pode haver aqui alguma incompatibilidade química. Relativamente à armadura, claramente a sobreposição é fundamental para criar, no fundo, a garantia de que o sistema fica todo contínuo. A minha opinião é de que se tenha pelo menos 5 centímetros de sobreposição, pelo menos. Obrigada. Tenho aqui uma outra pergunta que acabou de chegar. Qual é que seria a expectativa de vida do Campolin Fiber e do Texelastic? É assim, relativamente ao Campolin Fiber, desde que seja acabado com o Alsan 970, a durabilidade dele aumenta consideravelmente. É evidente que isto não há receitas. Se eu tiver uma cobertura plana, em que a inclinação seja muito pouca, que esteja ali próxima dos 2%, em que possa haver algum empoçamento e eu tenha usado um Campolin Fiber simples, ou seja, só Campolin Fiber em 2 ou 3 camadas, a durabilidade será uma. Se eu quiser uma durabilidade grande no Fiber, não há alternativa que não seja juntar-lhe uma camada do Alsan FT. E aí estamos a falar em durabilidades que podem chegar aos 10 anos. A outra pergunta, desculpa. Não, era essa, era isto. Tenho aqui, mas tenho mais. Relativamente, continuando aqui em perguntas sobre produto, mais específicas sobre o produto, o Alsan 970, qual é que é o comportamento do ponto de vista da elasticidade? A pergunta especificamente é: o Alsan 970 tem elasticidade? Podias falar-nos um bocadinho sobre este aspecto? O Alsan é um material, o Alsan 970 começa por ser um material que faz parte do sistema, portanto, eu não o recomendaria aplicado sozinho, faz parte sempre de um sistema. Obviamente que ele tem que ter elasticidade e tem que ter a elasticidade que os materiais que ficam por debaixo também têm, portanto, é compatível com a elasticidade deles. É de facto muito elástico, mas, repito, usado em sistema, usado sozinho, cuidado, não recomendaria. Agora, é um produto que tem, acima de tudo, uma grande resistência mecânica, uma grande resistência à abrasão, resistência aos UVs, resistência a hidrólise e alcalinos, portanto tem muitas resistências a muitas situações do dia-a-dia e, portanto, por isso é que o sugerimos como camada de acabamento em sistemas mais simples. Obrigada, Miguel. Ainda vão chegando perguntas relativamente agora ao Texpur.
É possível aplicar pintura à cor, uma cor pretendida, por razões estéticas sobre este produto? É assim, o sistema tem duas cores, não é? O vermelho e o cinza, por princípio. O que eu recomendaria é, obviamente, analisando no local as condições, mas, no limite, uma pintura de base água, para não haver reação com o poliuretano, ou, no limite, uma pintura de base poliuretânica também. Porque se for poliuretano, é compatível. Se for de base água sem solventes, à partida não criará quimicamente, grande interação química com a base do Texpur. Agora, de preferência, eu preferia mantê-lo com as cores que tem disponíveis e fazer um sistema com o que está desenhado. Mas é possível pintá-lo por cima, de facto. Certo, obrigada. Outra pergunta já um bocadinho mais abrangente, ou seja, destes sistemas ou produtos que nos estiveste a falar, qual é que seria recomendado para resolução de zonas complexas de uma cobertura sintética, ou seja, como a impermeabilização em PVC ou em TPO? Consegues falar um bocadinho sobre isto? Eu diria que o Texpur será aquele que está mais preparado para isso. As outras, o Tex Elastic claramente não é um produto que faça muito sentido existir em cima de um sistema tão flexível. O Texpur diria que é o mais adequado, porque seria aquilo que teoricamente também teria uma vida mais longa do que o Campolim Fiber. Eu diria que o Campolim Fiber terá aplicações mais simples, de um pequeno telhado em fibrocimento, de coisas mais pequenas, para uma cobertura com PVC, para, por exemplo, para reforçar os remates. Diria que, apesar de tudo, o Texpur seria mais indicado. Obrigada. Ainda que, deixa-me só dizer outra coisa, ainda que, se calhar, fica mais barato substituir uma cobertura igual do que aplicar o Texpur pontualmente, sendo sempre uma situação de remedeio, não é? Certo. Bem, estamos já aqui a ficar um bocadinho sem tempo, temos aqui mais algumas perguntas, eu se calhar vou-te colocar a última e, enfim, fica a nota que todas as outras que entretanto nos chegaram ou que estarão a chegar, que não se inibam, que coloquem as questões, que depois responderemos a todas, nenhuma ficará sem resposta, faremos depois a resposta por escrito a todas elas, está bem? Só para concluir, e porque estamos aqui também a falar no âmbito da reabilitação, não é? E de como todos os nossos sistemas e produtos podem contribuir para a qualidade de vida dos edifícios, temos aqui uma questão que seria para reabilitar uma varanda doméstica, por exemplo, qual destes sistemas, dos vários que nos falaste, seria o que recomendarias? O Campolim, se é a própria pessoa que o vai aplicar, eu diria que o Campolim é aquele com menos complexidade técnica na aplicação. Obviamente, acautelando tudo aquilo que foi dito de preparação de suporte, de preparação dos pontos singulares, eu diria que era o mais simples de aplicar. Obviamente, se a pessoa quiser uma solução muito mais robusta, mais técnica, mais durável, eu iria para o Texpur. Finalmente, o Tex Elastic é uma hipótese, se houver cota e se for possível, por exemplo, aplicar um cerâmico a protegê-lo. É uma solução também relativamente mais simples de executar, à semelhança do Campolim Fiber, e são duas hipóteses. Ou seja, eu diria que em função das condições que tiver para aplicar, ou seja, do conhecimento técnico que a pessoa tem, da cota que tem, da disponibilidade para meter um revestimento ou não em cima do sistema de impermeabilização, eu diria que todas elas servem. Mas tinha que ser, de facto, visto no local para que é, no fundo.
Obrigada. Vamos passar a palavra à Maria Reis para concluir. Como já disse, as respostas terão todas, não foram todas colocadas em direto, mas responderemos a todas por escrito a posteriori. Obrigada. Estava aqui com problema de som. Como estava a dizer que efetivamente as perguntas continuam a chegar e estamos sem tempo para poder responder a todas, mas obrigada pela vossa participação. Tal como a minha colega Kátia referiu, nós responderemos a todas durante a próxima semana e disponibilizaremos também a gravação deste webinar. Por isso, se tiverem mais alguma questão, estejam à vontade para colocar ou para enviar após o webinar, se sentirem essa necessidade, para info@suprema.pt. Eu devolvo só a palavra ao Miguel, se quiser acrescentar mais alguma coisa. Miguel? Eu, no fundo, queria agradecer, recomendar a importância de perceber o que é que o suporte que temos para impermeabilizar e depois adequar a solução que a Suprema tem, e a Suprema tem muitas soluções, no fundo, às condições que tenho para aplicar sistemas de impermeabilização líquida. E era isso. E agradecer, de facto, a participação das pessoas. Pronto, ficamos por aqui então e até ao próximo webinar. Obrigada, Miguel, e obrigada, Kátia, pela ajuda e obrigada a todos pela presença. Encontramos-nos na próxima semana. Obrigada. Obrigado. Até a próxima.